Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um material super importante que nos ajuda a entender e a combater o racismo. A ideia aqui é transformar a conscientização em ação usando essa análise visual como nosso guia. Então vamos lá. Bom, para a gente conseguir enfrentar um problema, o primeiro passo é sempre entender o tamanho dele, né? Então, essa primeira parte vai mostrar pra gente a escala do racismo, tanto em números quanto na sua definição mais básica. Olha só esse número, 5,2 mil. Ele pode parecer um pouco abstrato, assim, solto, mas ele representa algo bem concreto. Foram 5,2 mil violações relacionadas a racismo e injúria racial registradas no Brasil todo em 2024, segundo o Disque 100. É um número que, infelizmente, nos lembra o quanto esse problema ainda é presente no país inteiro. Agora, a gente sai do cenário nacional e olha aqui para mais perto, para a realidade do Piauí. O interessante desse gráfico é ver o detalhe. Em 2023, os crimes de ameaça, injúria e a soma de racismo com injúria racial foram a grande maioria dos crimes com essa motivação. Isso mostra que não é uma questão distante, sabe? Acontece aqui, bem perto da gente. Então, para a gente seguir, é fundamental ter essa definição bem clara. Racismo não é só sobre um preconceito de uma pessoa com a outra. É um sistema, uma estrutura que cria desvantagens para uns e privilégios para outros. Tudo com base na raça. Com essa ideia em mente, fica mais fácil entender as diferentes formas que ele assume. Vamos em frente, então, para ver como isso se desdobra na prática. É que o racismo não é uma coisa só, um bloco único. Ele se manifesta de várias maneiras, e conhecer cada uma delas é o que nos ajuda a saber como lutar contra elas de forma mais eficaz. Aqui a gente tem um mapa do que vamos ver agora. São 6 tipos principais, olha só. O estrutural, o institucional, o individual, o cultural, o religioso e, por fim, o ambiental. Cada um funciona de um jeito, mas no fundo eles estão todos conectados. Entender essa diferença aqui é fundamental. Pensa assim, o racismo estrutural está na base da sociedade, na história, na cultura, como se fosse o alicerce de uma casa. Já o institucional é o que acontece dentro da casa. São as regras, os processos das empresas e dos órgãos públicos que, mesmo sem querer, acabam excluindo ou prejudicando pessoas por causa da sua raça. Um é a causa, o outro a consequência. Agora, a gente vai do sistema para as pessoas e para as ideias. O racismo individual é aquele mais direto, a ofensa, a atitude de preconceito de uma pessoa para outra. Já o racismo cultural é uma ideia mais ampla, é a crença de que uma cultura é melhor que a outra. Uma noção que, como a gente vê aqui, foi usada por muito tempo para justificar a dominação e colonização. E para fechar essa parte, temos 2 formas que impactam a fé e até o lugar onde as pessoas vivem. O racismo religioso é o ataque a certas crenças, como a gente infelizmente vê acontecer com religiões de matriz africana aqui no Brasil. E o racismo ambiental é quando os problemas do meio ambiente, tipo poluição ou remoção de casas para obras, atingem muito mais as comunidades pobres e de maioria negra. Ok, já entendemos as várias formas do problema, agora vamos para a parte da ação. Como a sociedade tem respondido a tudo isso? Vamos dar uma olhada na estrutura de leis que foi criada para combater o racismo. Primeiro, é bom saber que essa luta não é só aqui no Brasil. Existe um compromisso mundial. Desde a década de 60, vários países, incluindo o nosso, assinaram convenções internacionais se comprometendo a acabar com a discriminação racial. Trazendo a conversa de volta para o Brasil, a gente tem uma série de leis importantes. Tudo começa na nossa Constituição de 88, que já diz que racismo é crime inafiançável. Depois vieram outras leis para criminalizar o preconceito, para incluir a história afro-brasileira nas escolas e para criar políticas de igualdade. É como se fossem várias ferramentas legais que foram sendo criadas ao longo do tempo. E essa linha do tempo aqui é ótima para a gente ver como a legislação se torna algo concreto e local. No Piauí, a evolução é clara. Começa lá em 1999, com a educação nas escolas, e vai até 2024, com a criação de um protocolo antirracista para empresas. Ou seja, a ação vai se tornando cada vez mais específica e prática. Agora, vamos dar um zoom ainda maior. A gente sai das leis gerais e entra na prática, na implementação. Como uma instituição específica aqui do Piauí está colocando essas ideias para funcionar. Vamos ver o exemplo do Tribunal de Contas do Estado, o TCE. Olha aí uma ação direta que acontece dentro de casa. Atualizar um manual de prevenção pode até parecer um passo pequeno, mas é importantíssimo para criar um ambiente de trabalho mais seguro e deixar as regras contra a discriminação bem claras para todo mundo. E a ação não parou no manual.
A criação de um comitê só para isso mostra um compromisso sério e contínuo. É um grupo de pessoas pensando o tempo todo em como monitorar e garantir que a equidade seja uma pauta permanente ali dentro da instituição. No fim das contas, essa citação amarra tudo o que a gente conversou. A luta contra o racismo não é uma tarefa fácil, mas ela é urgente. O objetivo final de todos esses dados, leis e ações é um só: construir um Brasil onde a justiça e a inclusão não sejam a exceção, mas sim a regra. E a gente termina com essa reflexão. Nós vimos os dados, as definições, as leis e as ações que já existem. A grande questão que fica é: como é que toda essa consciência se transforma em ação na nossa vida, nas nossas conversas, nas nossas escolhas de todo dia? Fica aí uma boa pergunta para a gente continuar pensando.